São 16 horas e 30 minutos, estamos iniciando agora, ao vivo, aqui comigo, Marcelo Salum, virando o jogo, episódio 154, com um tema super legal, super interessante, dinheiro, mentalidade e comportamento. E hoje está em pauta essa questão financeira, será que existe muita gente endividada ou não? E como que as pessoas estão investindo? Tem investimento ou estão pagando só dívida? Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, aqui no Virando o Jogo, episódio 154. E tudo isso no oferecimento de IBBV na tela com você. Há 25 anos, nós do IBBV criamos um caminho para construir pontes entre objetivos e resultados. O nosso ecossistema de negócios possui algumas soluções, dentre elas, estratégia de negócios, mentoria empresarial, gestão comercial, gestão de pessoas, Omnichannel Integration, SGI ISO, treinamento e desenvolvimento, sistema FrontSys e recrutamento e seleção de pessoal. E agora, se eu volto para cá com o nosso tema super interessante, e olha, imaginem vocês se cartões de crédito com limite elevado, empréstimos a um clique, cultura do parcelamento, crédito consignado e apostas online. Essas são algumas das práticas que têm castigado o bolso dos brasileiros, levando o país a níveis recordes de endividamento. O problema de natureza multifatorial já afeta 80,4% das famílias, como mostrou a CNC na última pesquisa, onde foi divulgado em março último. O percentual é maior da série histórica do levantamento. Uma pesquisa conduzida pelo BC, Banco Central, em 2023, identificou nível de letramento financeiro de 59,6%, ou seja, as pessoas desconhecem a questão financeira e não sabem tratar no dia a dia com endividamento, com finanças, com crédito e cobrança. Em uma escala de 0 a 100, com quedas expressivas entre mulheres, idosos, pessoas com renda de até 2 salários mínimos e moradores do Nordeste. Somente 26% dos respondentes conseguiram acertar pelo menos 5 de 7 questões sobre conhecimento financeiro, percentual bem abaixo da média de 50% registrada entre os 39 países analisados. O tema ainda precisa ser amplamente trabalhado com a população, afirma Ana Márcia Fonseca, chefe da Divisão de Educação Financeira do Banco Central. Especialistas apontam a oferta excessiva de crédito, com a liberação pouco criteriosa de empréstimo e limites altos nos cartões, entre outras práticas, como um fator decisivo para a dificuldade financeira. E para falar sobre isso e de outros temas, eu tenho o prazer de estar aqui hoje com o Alon Hans. Alon, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Nós marcamos, marcamos de novo, mas o importante é que você está aqui. Certo. Então, muito obrigado pela sua paciência conosco, pela sua presença. E a gente vai falar de um tema que esse negócio de finanças é um negócio que muitas vezes a gente estava comentando aqui, é meio chato de falar, né? Um pouco. É um pouco chato. Mas eu já percebi que você tem uma pegada diferente e vai se tornar um podcast muito legal para você que está do outro lado. E tudo isso no oferecimento da melhor água, aquela que efetivamente mata a sede, gente. E olha só, essa daqui é a água Toia que você encontra em todos os restaurantes, bares, mercadinhos, perto da sua casa. E por que ela mata a sede? Porque o nível de pH é altíssimo. Então ele dá uma sensação de saudabilidade, de sensatez e que você consegue efetivamente matar a sede. Convido você para tomar com a gente a melhor água da região norte, que é a água Toia. Isso dito, vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que vai nos acompanhar aqui. E o Alon, ele é educador financeiro, palestrante, articulista, professor e escritor. Atua como consultor há mais de 15 anos, atendendo a pessoas, casais e empresas de pequeno e médio porte. Atua em finanças pessoais, educação financeira, empreendedorismo, negócios e investimentos. Trabalhou por quase 26 anos em indústrias multinacionais e nacionais na parte de gestão operacional, nas áreas de produção, projetos, engenharia, manutenção e produtos. Articulista do portal Castelo, onde fala sobre finanças pessoais, educação financeira, economia, empreendedorismo, negócios e investimento. Possui um quadro no programa Deixa Eu Te Falar da TV Diário, chamado Papo de Finanças, onde aborda temas atuais que ajudam a tirar muitas dúvidas dos telespectadores. A partir de agora eu tenho o prazer de estar com Alon Hans e vamos conversar. Alon, primeira coisa, eu quero saber de ti, como é que está o cenário financeiro nos dias atuais, como que você enxerga a nossa economia, trazendo por um linguajar muito próximo do nosso telespectador, do nosso internauta, que hoje está com a gente aqui ao vivo, mas amanhã ele vai escutar tudo isso no Spotify. Então, Marcelo, infelizmente a gente não tem um cenário muito
muito bom nos próximos, pelo menos, dos 2 a 3 anos para frente. Por que disso, né? A gente está aí com uma taxa de juros altíssima, 14%, né? Saiu agora, semana passada, o último valor, né, da reunião do Copom. E essa taxa Selic, a gente chama, o pessoal fala de taxa Selic, isso influencia tudo, né, Lum? Influencia diretamente, principalmente o crédito em si, o crédito fica muito mais caro. Tá. Né? As pessoas que não têm ali aquele planejamento, aquilo que a gente estava conversando, bem acurado, bem alinhado com a sua realidade financeira, ela troca os pés pelas mãos e ela vai pagar um dinheiro muito mais caro do que uma taxa de 5%, por exemplo. Perfeito. Então, isso vai influenciar diretamente não só a parte do crédito, mas, por exemplo, serviços. Isso também vai... A logística nossa aqui é bem complicada, então, alguns produtos que a gente compra de fora do Brasil, isso vai aumentar também, isso aumenta o valor. Tá. E aí, o resultado, por exemplo, a cesta básica das pessoas que estão nos ouvindo aí, que ganham aí 1 até 2 salários, que sofrem para poder sobrar o dinheirinho para comprar a sua cesta básica, estão sentindo na pele isso. Tá. Então, o cenário como um todo, eu não vislumbro, desde que a gente consiga ter um planejamento real para cuidar da economia como deveria ser, né? Essa é a minha visão, a minha opinião. Sem ter o político, eu gosto de deixar isso bem claro, Marcelo, Perfeito. porque eu acho que a gente tem que ter idoneidade Bacana. em relação a esse assunto. Então, o principal ponto é o porquê de ter um consumo altíssimo e, consequentemente, um endividamento proporcional. É claro, como você falou, né, na introdução, que a gente é pulverizado para incentivar o consumo. Toda hora nós somos bombardeados, né? E o consumo, ele é uma parte desse mecanismo da economia. Perfeito. Né? Claro, você tem ali, para vender, tem que produzir, e para produzir tem que ter o produto. Então, ele é parte desse sistema. Então, se um desses sistemas não vai bem, alguma coisa vai acontecer. Né? Então, o que se reflete realmente você está olhando para a tua despesa e olhando para os teus desejos. E, normalmente, às vezes, o desejo vence a despesa. Você não tem dinheiro, mas você quer comprar. Exatamente. Aí, o que você faz? Cartão de crédito. Exato. E aí, porque o cartão de crédito... Só que o cartão você vai ter que pagar. Exato. Mas é aquela história que eu costumo sempre falar nas minhas palestras, Marcelo. E as pessoas acham que é brincadeira. Quando chega no final do mês, você já comprou o que tinha que comprar ali para... Né, nossa, eu precisava daquele produto, enfim. Quando chega no final do mês, a primeira coisa que você faz, você dá prioridade ao quê? A comida, a energia, a água, a transporte, a alimentação, né? Aluguel, para quem vive de aluguel. Perfeito. E o cartão fica para segundo plano. E aí que começa... A bola de neve. A bola de neve e porque o cartão é visto como o grande vilão dessa história. Eu vejo o cartão como uma ferramenta de apoio Perfeito. em momentos difíceis, mas desde que você tenha um planejamento acurado, um cuidado com as suas finanças, né? Saber quanto que você recebe e principalmente quanto você gasta, isso é primordial, porque se você não tiver essa consciência e não ter essa informação, você com certeza vai entrar logo na lista dos aprovados do endividamento. E um negócio interessante que eu fico percebendo, sabe, Alon? Às vezes você está assim, como muitas vezes estou na sala de aula, né? Ou em grupos de amigos, alguma coisa desse sentido, e a pessoa fala assim, vamos pedir um iFood? Ou vamos pedir lá uma comida, vamos pedir um delivery? Aí o cara fala, estou sem dinheiro. Passa no cartão. Exato. Né? A primeira opção, passa no cartão. Exato. Passa no cartão. E esse passa no cartão é 50 hoje, 100 amanhã, 200 depois, daqui a pouco você vai ver, tem R$2.000, R$3.000, R$5.000, R$6.000. Exatamente. E aí o sujeito não consegue pagar o principal, que eles chamam. Aí você vai lá e parcela a dívida, que aí tem aqueles juros baratos. Opa, bacana, né? Aquele jurozinho bacana. Então, assim, é uma bola de neve. É. Mas tirando isso, Alon, o que eu quero entender aqui contigo assim? Muitas vezes o sujeito, nós somos estimulados a comprar. Certo. Qual que seria a regra de ouro para que a gente pudesse comprar dentro de uma educação financeira saudável e que nós conseguíssemos preservar a nossa renda? Primeiro, como eu falei, a gente precisa realmente conhecer a nossa despesa. Quanto que eu gasto por mês? O quanto que está sobrando por mês? E eu identificar ali
os principais ofensores dos custos da minha despesa. Ok. Se eu conseguir identificar isso, eu posso começar a trabalhar para reduzir, para que no final consiga sobrar um dinheirinho e eu consiga pelo menos guardar esse dinheiro. Eu costumo falar, para quem não tem educação financeira nenhuma, inicie a guardar até na poupança, por mais que a rentabilidade não seja tão alta, mas te dá a disciplina de você começar a guardar aquele dinheiro e de se tornar um hábito. Porque quando sai da disciplina e vira o hábito, fica muito mais fácil e menos sofrível, tá? Esse é o ponto. Outro ponto importante é saber por que você está querendo adquirir aquele bem, fazer aquela aquisição, fazer aquela compra. Será que eu tenho necessidade? Será que eu posso esperar um pouquinho mais para dar um maior valor de entrada e pagar ou duas parcelas no cartão, que aquela parcela caiba na minha despesa? Ok. Então, isso muito pautado, é claro, né? A gente também um dos pontos que a gente sempre vai debater em relação ao teu comportamento. É que a gente falou, a pessoa gasta mais do que ganha, isso é estritamente comportamental. Né? Ela desce, como eu costumo dizer, desce a ladeira sem quebra-mola, não para. Você está entendendo? Então, boa. Entendeu? Então, assim, quando você não tem essa parada, pelo menos para pensar, respirar, refletir, a gente tem aí esses números assustadores de endividamento. E uma coisa que eu queria comentar contigo, vez ou outra a gente escuta aí alguns programas, independente de governo A, B, C ou D, né? E que fique claro que aqui não tem nenhum viés político. Correto. Independente do governo, eles criam aí, uma hora desenrola, outra hora não sei o quê. São práticas para tentar fazer com que o sujeito pague parcelas de verdade. Esse tipo de estímulo, esse tipo de ação ou de política governamental, ou como queira chamar, é importante, é saudável, ou como que você enxerga isso? Bem, eu acho que tudo é válido, mas eu sempre costumo bater na tecla, Marcelo, que se a gente não tem uma educação financeira bem acurada na sociedade, isso pode ajudar alguns e pode atrapalhar outros. E por que eu falo isso? Quando você dá crédito para uma pessoa que não tem a mínima preocupação ou o mínimo discernimento do que é o cuidado com o seu dinheiro e com as suas finanças, ela é aquela dose, como Desenrola ou qualquer outro programa que esteja voltado para esse fim, ele é só uma dosagem ali momentânea e tempos depois volta novamente. Entendi. Então, assim, eu acho que é válido porque tem pessoas que estão esperando, como eu costumo falar, eu não posso generalizar, mas são pouquíssimas pessoas que conseguem aproveitar essa oportunidade de renegociar dívidas, tirando até 90%, 95%, em alguns casos até 100% dos juros. Que isso é importante para que você consiga estar em dia, limpar seu nome e ter abertura para créditos. Aí é outro ponto. Se você tem um planejamento, se você tem um cuidado e sabe realmente o que você quer daqui a 6 meses, a 1 ano, ok, você está dentro do principal objetivo desses programas. Mas se você está ali, conseguiu resolver, conseguiu limpar teu nome, mas você continua tomando ação de que deixou naquele momento daquele jeito, não vai adiantar. E a grande maioria da população ainda é dessa forma. Então, assim, só para concluir, o Desenrola ou qualquer programa, ele é bem-vindo, sempre, mas eu acho que junto com ele tem que vir uma conscientização muito forte. Perfeito. E essa conscientização deve partir de quem? Olha, eu acredito que a gente não pode responsabilizar só o governo. Ok. Como a gente... Normalmente as pessoas gostam de, é o governo A, B ou C, é o político. Ok, tudo está correlacionado. Mas eu acho que o principal, Marcelo, é a falta propriamente dita de educação financeira. Tá. Desde a nossa base, como eu estava falando para você... O que você recomendaria? Qual seria o mundo ideal? Você me falou que, estava comentando que nos últimos 10 anos que a gente começou a falar muito de educação financeira, Exato. né? Uhum. O que seria o ideal hoje dentro de um modelo que as pessoas pudessem ter essa percepção e, ao mesmo tempo, compreender e aprender? Eu acho que não só fornecer produtos para você consumir, mas você começar a colocar... Quando você parcela uma compra, o que está embutido aqueles juros ali? O que isso pode te acarretar
dando ali pelo menos um cuidado, chamando a atenção para ter um cuidado de que aquilo, se você perder a mão, você vai se endividar e vai entrar na bola de neve. Eu acho que esse é o principal ponto inicial de conscientização. E aí a gente precisa bater muito forte, principalmente na educação de base, Okay. de começar a verificar como a gente pode trazer de forma até lúdica inicialmente, porque como você falou no início, é um assunto que quase ninguém gosta de falar, né? É um assunto chato, mas que todo mundo tem problemas financeiros, uns mais, outros menos, uns mais controlados, outros menos, mas sempre vai ter, porque o dinheiro ele pauta a nossa vida, não tem jeito. É uma coisa que está intrínseca em todos os nossos âmbitos, seja profissional, pessoal, estrutural, entendeu? Então, assim, eu acredito que a conscientização, com mais programas direcionados para essa área de educação financeira e conscientização em relação às finanças. Outro ponto importante é começar a trabalhar na base, né? A gente sabe que teve uma lei de 2025 que foi promulgada agora, a obrigatoriedade de ter pelo menos a educação financeira básica nas escolas municipais e estaduais, mas a gente ainda não consegue enxergar de que modos a gente vai conseguir ter esse resultado. Mas é um pontapé, é um início. Bacana. Né? Eu miro muito hoje, você como professor também, eu miro muito na faculdade e também nas pós-graduações como um todo. Entendi. Né? Porque lá também tem um problema. O cara já passou, a pessoa já passou pela base. Como é que eu consigo fazer essa conscientização? Como que eu vou voltar, né? Como Exatamente. que eu vou fazer uma reprogramação, sendo que ele já está ali e muitas vezes já está endividado. Exatamente. E não tem na grade, você pode procurar em qualquer faculdade. Procura lá alguma coisa que esteja pautada por educação financeira. Inclusive, as universidades, no processo de rematrícula, elas sofrem demais exatamente com isso, que o sujeito, ou ele escolhe continuar mantendo a vida dele, entre aspas, normal, família, comida, transporte, ou fazer a faculdade. Aí ele deixa a faculdade de lado. Exatamente. Né? Aí você tem uma evasão muito grande, não tem rematriculados, exatamente devido à falta de recurso. Isso. Alô, eu vou pedir para você, vou te pedir 2 minutinhos aqui no intervalo, vou falar com você do outro lado e a gente já volta aqui contigo e eu vou deixar uma pergunta no ar para você, que é o seguinte: como que está sendo a influência das bets na questão financeira nos dias atuais? Toma água, a melhor água do Amazonas, região norte, que é a água Toia, e enquanto isso eu vou falar com você do outro lado e eu quero falar com você, gente, sobre um parceiraço nosso aqui, que você está vendo aqui ao fundo, essa lona que foi aqui preparada, aqui virando o jogo, que foi feito pela Gráfica H7. E a Gráfica H7 está aparecendo na tela para você todos os serviços que ela faz. A H7, ela tem lá adesivos, banners, fachadas, ela tem lá corte a laser, cartão de visita, neon acrílico, envelopamento e tudo isso com a melhor qualidade do meu amigo Hélio. Se você quer saber mais, se você está precisando de uma lona, um painel, um envelopamento, precisa de um adesivo, tudo que você precisar de gráfica, você liga agora. Entre em contato pelo 99328-0360. Fala pelo WhatsApp e toda a equipe do Hélio da H7 vai estar pronto lá para te atender e te dar o melhor tratamento e entregar o melhor produto com qualidade e com toda a eficiência e no menor prazo possível. Então, adesivos, banners, fachadas, tudo isso é com Gráfica H7. Mais uma vez, 99328-0360. E aí você continua vendo aí as impressões de altíssima qualidade feita pelo time do meu amigo Hélio. E agora sim eu volto para cá para o estúdio e eu quero convidar você que está do outro lado para o nosso Minuto Empreendedor, um oferecimento de Gráfica H7. E nesse Minuto Empreendedor, gente, olha só, nós estamos aí podendo ter a oportunidade de fazer a nossa gestão, fazer a nossa estratégia com o auxílio da IA, a IA generativa. E ela, muitas vezes, nós deixamos de lado e ela tem algumas funcionalidades super importantes. Primeiro, ela te ajuda a analisar planilhas de vendas e desperdício. Ela te ajuda a criar planos de produção, criar promoções inteligentes, simular cenários, apoiar negócios e apoiar como você faz para você escolher os melhores fornecedores, ajudar a interpretar relatórios e a acuracidade de estoque. Tem uma infinidade aí. Você tem lá ChatGPT, você tem lá Gemini, você tem lá o Cloud. Eu tenho um amigo muito próximo que é o Cloud. Esses dias estava precisando fazer um documento, gerar uma análise muito dificultosa, pedi ao Cloud e ele colocou ali algumas informações e depois nós interpretamos. Então,
e a generativa para acelerar negócio é o seu cérebro adicional. Recomendo para você algumas delas, a gente usa lá a Gemini, Perplexity, eu uso muito Cloud, tem muitas inteligências artificiais para acelerar negócio e para te ajudar. Tudo isso aqui do nosso Minuto Empreendedor são formas e ferramentas para você gerar oportunidade e ganhar tempo. Vou voltar aqui agora para o estúdio com o meu amigo Alon, que a gente está falando aqui sobre educação financeira, como que a gente pode ter esse viés de economizar, da gente se precaver de dívidas e não ter o nome negativado. E eu perguntei a ele um tema que é muito recorrente, que a gente escuta muito falar, que são as apostas, né? Todo mundo tem no celular as chamadas bets. Alon, como que isso está influenciando o comportamento financeiro das pessoas? Bem, quando a gente fala de comportamento e principalmente de economia e de dinheiro, a gente vem sempre naquele viés do comportamento humano em si. E isso, depois da pandemia, Marcelo, piorou um pouco, sabe? Porque nós, seres humanos, eu sempre costumo falar isso, nós somos imediatistas. Perfeito. E nós somos gananciosos, por natureza. É claro que a gente tem os controles, né? Pela nossa educação, pelo nosso meio, né? Enfim. Mas quando você vai com um problema de endividamento altíssimo e surge na palma da tua mão uma oportunidade, entre aspas, e você achar que você vai ganhar um dinheiro para resolver todos os teus problemas financeiros, aí começa o grande problema. Tá. Né? Essa facilidade de estar na palma da tua mão, né? E aí tem todo aquele âmbito psicológico, né? Que vai atiçando ali a tua memória. Vai estimulando o tempo todo, exatamente. Que você vai ganhar, que você ganha crédito, que não sei o quê. Exato. A gente olha na televisão, hoje a maioria dos times de futebol são patrocinados pelas bets, né? Campeonatos são patrocinados pelas bets, né? Então acaba que está todo mundo nesse meio. E eu tenho alunos, né? Uhum. No primeiro dia de aula, sabe, aluno, eu faço assim uma pergunta, o que você faz, onde você trabalha? Uhum. Aí teve um que falou assim, professor, eu sou jogador do Tigrinho. Uau! Eu não entendi no primeiro momento. O que é isso? Eu aposto no Tigrinho. Falei, entendi, agora eu entendi. Né? Aí passou, mas ele falou assim, e você faz o quê? Ele falou, eu aposto junto com ele. E aí eu te pergunto, isso tem influenciado o comportamento das pessoas no que diz respeito à educação financeira e à escassez do próprio recurso? Com certeza. É algo que está muito comum. Empresas estão fazendo trabalhos mais detalhados hoje, né? A gente sabe que tem a INR1 justamente que trabalha nessa parte psicossocial com os colaboradores e de cara, assim, Marcelo, a parte financeira, né? Vamos dizer assim, o comportamento financeiro, a saúde financeira está lá nos maiores números. Você dá muita palestra sobre isso? Muitas palestras, assim, de sensibilização, de mostrar realmente que bet e tigrinho não são investimentos, gente. Desde que o mundo é mundo, que a gente assiste os filmes aí há longo tempo, a banca nunca perde. Boa. Certo, legal, Marcelo? legal, então, assim, bacana. a banca nunca perde. Então, gente, ter cuidado com isso, Marcelo, porque começou com divertimento e hoje está dizimando famílias. Tá, então vamos lá. Eu quero agora fazer um paralelo aqui contigo. O que efetivamente é prejudicial, e aí, se você me permite, as bets é uma coisa prejudicial, Sim. Né? É uma coisa que prejudica. E o que efetivamente é investimento que vale a pena o nosso telespectador fazer de diferente e buscar o recurso? Primeira coisa... Guardar o seu recurso ou acumular riqueza. O principal ponto como eu falei, se você tem a consciência financeira, o equilíbrio financeiro apurado, e todo mês sobra um dinheirinho ali, o principal ponto é começar a fazer a tua montagem financeira, né, a tua reserva financeira, através de investimento. E o primeiro pontapé que você começa são, pelo menos, a renda fixa, que são produtos de baixa, como eu posso dizer assim, de difícil acesso. É muito mais fácil acessá-las e entender como é que funciona esse mecanismo, né, dentro desse pacote, que eu digo sempre que dentro do investimento você tem ali um grande supermercado, em que tem produtos de renda fixa e renda variável. Chega toda hora no meu telefone aqui um monte de oferta, né? Certo. No banco XYZ. Olha, tem aqui LCD, tem a curto prazo, a longo prazo, LCI, e tem lá o Tesouro, tem uma infinidade de coisas. Mas para o nosso telespectador que quer começar a investir,
qual que é o melhor caminho, além da poupança? Além da poupança, eu digo assim, 2 produtos que são muito hoje, começando hoje, com a Selic que está aí em 14%, eu começaria com o Tesouro Selic, né? Com um prazo aí de 5 anos, tipo, nós estamos em 2026, tem Tesouro Selic 2031. E você começa a investir com R$30. O que é R$30 hoje? Entendi. Entendeu? Esse é um produto. Outro, a gente poderia escolher um CDB acima de 100% do CDI. Aí, mas por que essa regra? Porque dentro desse contexto do CDB, abaixo de 100% é muito pouco ali a rentabilidade. Então, quando você vê... Agora, é claro, né? Vou fazer um parêntese. Não vamos querer ter o CDB igual ao do Banco Master, que ele colocava 240% do CDI, 240% do CDI. Isso não existe. Tá? Então, se você encontra ali um CDB com 110%, 120% do CDI, nesses bancos, né, instituições, eu vou falar assim, seguros, né, esses comuns que tem já hoje, eles abriram os olhos para isso porque os bancos digitais estavam tomando conta. Um banco seguro para você? Banco Itaú, Bradesco? Banco Itaú, Banco do Brasil. Safra. Isso vai muito... sabe que tem também essa categorização, né? Ok. Então, dependendo do volume de dinheiro que você tem, você se enquadra num determinado banco para você também não pagar altas taxas. Perfeito. Né? Então, assim, você falou do Safra, aí Safra já é um outro nível de investimento, né? Mas Banco do Brasil, Itaú e Bradesco são bons. Mas eu tenho um banco digital, Alan, então eu tenho... O Banco Inter tem muitos produtos lá dentro, muito seguros, e também tal qual parecido com os do Bancões. Alô, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou um negócio aqui, eu tenho uma curiosidade, que nós temos aí hoje uma situação intergeracional, né? Essa galera chegando mais jovem para o mercado de trabalho, tendo acesso aos meios digitais, e ele já abre ali o seu celular e abre uma conta digital. Né? Certo. E você tem os bancos tradicionais, né? Como nós falamos aqui, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. Caixa Econômica Federal, Santander, que são os bancos tradicionais. Esses bancos digitais têm a mesma segurança jurídica e financeira que os bancos considerados mais tradicionais? Olha, antes não tinha tanta essa seguridade, né? Eu posso dizer que eu estava no nascimento do Nubank e do Inter. Ok. Então, no início foi muito ali... eles fizeram um trabalho muito grande de personificação da marca e principalmente a buscar a seguridade. E aí onde você enxerga isso? Dentro da CVM, Banco Central. Tá. Então, esses são os meios que você vai encontrar para verificar se aquela instituição financeira que aparece lá no digital, ela é segura. Aí vieram outras, né? A Pague Menos, né? Que está ali dentro da base do Mercado Livre, se não me falha a memória. Né? Tem outros bancos digitais. Agora, quando você aparece alguns nomes estranhos, e isso está muito comum, eu sugiro que você vá... São as fintechs, né? As fintechs, porque a Nubank é uma fintech, ok. a Inter é uma fintech, a PagMenos, PagSeguro. PagSeguro é uma fintech. Então, ficou muito mais fácil de trabalhar nessa parte desse conjunto, porque não precisa de altas taxas, tem alguns serviços que nem tem taxa, não precisa de estrutura física, né? Só que precisa ter um escritório. Perfeito. Físico, real. Né? Não é que não pode ser que nem as empresas de tipo Instagram, que teve essa briga toda de não ter um escritório... Uma sede fixa, entendeu? Então, assim, hoje tem isso. Agora, é claro, a gente sempre fala que você precisa pesquisar o melhor banco, que te dá... Entrar no Reclame Aqui, exato, saber... Isso, Reclame Aqui, verificar quais são as ações que tem dentro do Serasa, Entendi. Porque é importante também, né, no SPC também. Perfeito. Né, e nas instituições, digo, que regulamentam isso. Por exemplo,
os empresários, eles sofrem também com isso, porque tem empresários que têm hoje, elas fornecem também contas PJ. Sim, sim. Né? Então, fazer a mesma preocupação e o cuidado com a pessoal tem que ir para a PJ também. Tá. E aí você vai buscar as informações devidas para ter a seguridade para o teu negócio. Tá. Você falou sobre PJ, você falou sobre pessoa física, e aí eu quero convidar você para a gente tomar mais uma aguinha toia, mas eu quero deixar uma pergunta para você. Geralmente nós temos uma confusão, né? O empreendedor, o empresário, ele mistura muita conta pessoal com a conta da empresa. Isso. Qual é o caminho e qual a sua dica, ou quais são as suas dicas para que isso não aconteça e para que ele tenha uma saudabilidade financeira ao longo do tempo? Já você responde para a gente. Tá bom. E eu vou falar com você do outro lado aqui, quero falar um pouquinho com você sobre um parceiraço nosso aqui, que faz parte do nosso dia a dia, que é a Edebrindes. A Edebrindes é aquele parceiro que você precisa de um brinde especial, você precisa fazer um kit churrasco, você quer fazer ali semana da Cipate, você quer fazer um chaveiro diferente, uma squeeze, uma mochila. Entre em contato agora através do www.edebrindes.com.br e tenha acesso aos melhores brindes. São mais de 4 mil itens para você. Falamos de Edebrindes e estamos falando de coisa boa, coisa bacana. Eu quero falar agora para você da nossa dica de livro nesse momento e nesse nosso espaço do Virando o Jogo. E a nossa dica de livro é a Psicologia Financeira. Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. O autor é o Morgan Housel e Roberta Klepp. E o tradutor, Bruno Fiuza. Abordando a gestão financeira de maneira inédita, Morgan Housel apresenta casos de sucesso e fracasso de investidores que demonstram a importância do fator psicológico no gerenciamento das finanças, oferecendo aprendizados para administrar e fazer o dinheiro render em busca do grande objetivo em todos nós, ser feliz. A psicologia financeira é uma leitura essencial para qualquer pessoa interessada em administrar melhor o seu dinheiro. Fica a dica para você, está na tela, a Psicologia Financeira de Morgan Housel. Voltando para cá, antes de eu voltar com o meu convidado, que está dando uma aula aqui de finanças de maneira simples, de maneira dinâmica e muito contextualizada, eu quero falar com você sobre a FrontSys. FrontSys que é o maior sistema de gestão. Então, você que tem uma pequena empresa, você só consegue tomar decisão tendo no alcance das suas mãos uma empresa que possa te dar dados e informações. Então, acessa agora aí, o FrontSys está aparecendo para você na tela, gestão financeira, gestão de negócios, compras, gestão de estoque, saber o que você tem no seu estoque, prestação de serviço e o mais importante dos dias atuais, gestão fiscal. Tudo isso no FrontSys pelo 98590-4300. Entre em contato com a gente e você vai receber um dos nossos consultores lá para que ele possa abordar com você e deixar para você na palma da sua mão o melhor sistema de gestão. E um detalhe importante, você não vai ter o pagamento da implantação de maneira gratuita se você pagar a mensalidade daqui 30 dias. FrontSys pelo 98590-4300. Eu vou voltar aqui com o meu convidado, que é o nosso gestor financeiro, que tem podcast, participa de programa de TV, é professor, dá palestra, o Alon Hans, que está conosco aqui falando sobre educação financeira, falando sobre a importância de você preservar seu patrimônio, não se envolver em dívida. E eu deixei uma pergunta para ele. Como que o empreendedor, o empresário, deve atuar para que ele não tenha que ele não misture as suas finanças pessoais com as finanças da empresa? Bem, esse é um assunto que a gente, principalmente para quem está começando, né, Marcelo, enveredando na parte do empreendedorismo, que é uma coisa que ajuda, a gente está falando de finanças, né, ajuda justamente a empreender gerando uma nova receita para tentar se livrar da dívida o mais rápido possível. Então, eu incentivo muito isso nos meus clientes, nas minhas palestras, porque às vezes você chega no nível de recebíveis que não tem mais o que passar e ainda assim não consegue fazer com que esse dinheiro consiga cobrir toda a tua despesa. Então, perfeito. Um ponto é empreender, fazer o doce, fazer o bolo, enfim, gerar renda. E com isso gerar recursos para que você, somatizando, você consiga ali buscar o equilíbrio financeiro. Okay. Mas te respondendo, sempre o empreendedor que está iniciando, ele vai começar com um sonho. E normalmente esse sonho vem do bolso dele. Perfeito. Né? Ele vai ter que ser o eu patrocinador. Né? Então, e está tudo certo. Mas o grande ponto aí é o quão ele está preparado para abrir esse negócio. O quão ele estudou, o quanto ele identificou nicho,
né? Você é da área, sabe muito Fez bem o que eu plano tô de falando. negócios. Para mim, o plano de negócio, Marcelo, é a Bíblia do empreendedor. Deveria Ok. ser. Tá certo. Porque lá dentro tem todo o planejamento estratégico, está todo o planejamento financeiro, Sim. né? E está o planejamento de crescimento, né? Quando você tem um produto ou um serviço, você tem que buscar ter esse conhecimento. Como que ele vai fazer para chegar no ponto de equilíbrio? Exato, porque isso é importante. Então, normalmente a pessoa começa ali com o seu fornecimento, né, o seu patrocínio. Só que ele deveria ter uma data limite para que esse patrocínio sumisse. Por quê? Normalmente, se ele não tiver ali um planejamento bem acurado daquele negócio, esse patrocínio ele vai continuar saindo do bolso e isso vai influenciar diretamente na receita da casa. Aí vai para a parte pessoal. Perfeito. Né? E aí, por que isso acontece? Isso aí é um caminho que, normalmente, isso acontece em todos os casos que eu já acompanhei, acontece dessa forma. Ok, Alan, mas eu já consegui equilibrar. Ok, você tem que saber lá na sua folhinha de pagamento, saber qual é o teu Prolabore. Prolabore é o salário do empreendedor. Exatamente. Muita gente não sabe. Prolabore é aquilo que você ia lá e pegava no caixa, agora você não vai mais poder pegar. Você vai ter um salário, que a gente chama de Prolabore. Então, peraí, você vai estimar que o seu Prolabore vai ser de R$3 mil, de R$5 mil, de R$10 mil, de R$15 mil. E aí você vai fazer como se fosse como você pagasse o funcionário, você vai se pagar. E aí você vai usar isto para que você possa sobreviver ao longo dos 30 dias com esse valor. Exatamente, Marcelo. Então, assim, esse é a grande dificuldade, né, do empreendedor de fazer esse chaveamento, essa mudança. Perfeito. Tá? Então, quando ele tem até para calcular o Prolabore é complicado, porque ele olha assim, a despesa dele está dando 10 mil, então eu mereço, porque eu sou dono da empresa, eu mereço ganhar 12 mil, eu quero que sobre 2 mil. E quando tu vai fazer lá, não sobra os 2 mil, Perfeito. some, né? E aí ele aumenta no outro mês, opa, aumentou para 12 mil. Não, eu mereço, sou o dono da empresa, eu mereço ganhar 14 mil. Só que isso... é uma ilusão. É total, Marcelo, porque além de ele atrapalhar o crescimento estratégico da própria empresa dele, ele não está fazendo o beabá de casa, né? A tarefa de casa que é poder economizar e equalizar o equilíbrio dentro das suas finanças pessoais. Legal. Eu acho que esse é o principal ponto. Quando você consegue fazer esse equilíbrio e você consegue se manter com o teu Prolabore e o teu salário cobrindo e com isso sobrando, você está no caminho, chegou no caminho excelente. Certo. Eu acredito que é o caminho excelente. Então, a dica que eu dou é conhecer bem as suas finanças pessoais, para que isso não vá interferir nas tuas finanças corporativas, né? Okay. Ou empresariais, para que você saiba realmente o quanto que você tem num cálculo, porque você não pode tirar um número aleatório que eu mereço isso, né? Você tem que conversar como é que está o lucro, como é que está as despesas da empresa para você começar... Entender o negócio, né? Exatamente, para você saber, não, inicialmente eu vou começar com 5 mil, ótimo. E a partir do momento que vai crescendo, porque eu quero chegar no meu objetivo de 10 mil. Ok, trace esse planejamento estratégico para chegar até lá e aqui você vai ter que ser um malabarista se equilibrar. Exatamente, para que isso aqui não venha se tornar um problema dentro da tua empresa. Perfeito. Alon, mais uma água com a gente, quero falar com você agora, já a gente volta com o Alon para a fase final, vai e vem, perguntas rápidas, nosso tempo está esgotadíssimo, papo bom, papo gostoso, papo legal, mas eu quero falar com você sobre a NRF 2027. A NRF que, gente, é um baita de um evento que acontece todos os anos em Nova York, acontece em janeiro e nós estaremos lá mais uma vez com a delegação da FGV e IBVV. Estaremos juntos participando do maior evento de varejo mundial, que é a NRF. E a NRF, só para você ter uma ideia, são mais de 40 mil participantes. Desses 40 mil, o Brasil sempre é a segunda maior delegação. Cerca de 19 mil varejistas, 3 mil brasileiros participaram da última NRF, mais de 1.000 expositores e você vai ter acesso ali a uma conversa, um bate-papo especial, visões de CEOs e líderes mundiais, né? Você vai ter acesso ali àquilo que há de mais interessante e relevante com relação ao consumidor e a sua experiência, estratégia de novos modelos de negócio e muito mais. Tudo isso na NRF 2027. E você sabe informações pelo 98590-4884. 98459-4884. Ou 98590-4300. Tá bom? E eu volto aqui agora com o meu convidado especial, com o Alon, para que a gente vá agora para nossas perguntas finais. Vai e vem.
Alon, o que é mais importante? Saber ganhar ou saber economizar? Eu acho que é saber economizar. Economia é? Economia é o melhor entendimento que você pode aplicar na sua vida. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Nunca gastar mais do que você ganha. Sua maior alegria? Transformar a vida das pessoas através da educação financeira. Seu diferencial? Falar a língua das pessoas. Quem é Alon Hans? Sou o consultor educador financeiro que vislumbra mudar realmente a realidade das pessoas. Alon, quero muito agradecer esse bate-papo, quero agradecer a sua presença, quero agradecer por todo esse ensinamento, por essa aula ao vivo aqui sobre economia, né, como poupar, como não se endividar. E gostaria que você, por favor, se despedisse dos nossos internautas, dos nossos telespectadores, com o seu cumprimento final. Bem, primeiro, Marcelo, agradeço o convite. A gente se conhecia indiretamente. Perfeito. Né, e eu sempre gosto de estar a par do que está acontecendo no mercado. E essa aqui é uma oportunidade, sempre que eu tenho essa oportunidade de falar sobre educação financeira e finanças, eu abraço com todas as forças. Então, muito obrigado. Agradeço a oportunidade, porque, como a gente falou, né, é um assunto um pouco chato, as pessoas não gostam de falar Depende da muito. abordagem, o nosso foi muito legal. Entendeu? Então, assim, a gente gosta de trazer esse ensinamento para que as pessoas possam começar a conversar dentro de casa sobre educação financeira, sobre dinheiro, sobre finanças, sobre dívidas, sobre despesas, porque não é só a ideia hoje das pessoas é só sobreviver. E eu acho que para qualquer ser humano no mundo, eu acho que viver é importante, mas sonhar é mais importante ainda. Bacana. É isso. Muito legal. Alon, quero muito agradecer esse bate-papo, cara. Foi assim, muito legal, passou muito rápido. Pois é, né? A gente mal começou e já terminou. Mas é isso, é deixar esse gostinho para você que está do outro lado de quero mais. E com certeza a gente vai ter outras oportunidades de falar desses e outros assuntos. Quero agradecer a sua presença, agradecer a sua audiência e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui em mais um Virando o Jogo comigo, Marcelo Salum. Até a próxima semana, se Deus quiser. E Ele assim querá.